Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Acabe e o profeta Elias. Introdução da lição. A dinastia dos reis do norte, Israel, foi composta por 20 reis. Acabe foi o oitavo rei de Israel na condição de reino dividido. Nesta lição, estudaremos a historicidade do rei Acabe. Estudaremos também a historicidade de Jezabel. E finalizaremos o nosso estudo conhecendo o ministério do profeta Elias. A historicidade do rei Acabe, item número 1 da lição. Acabe, ele foi o oitavo rei de Israel, Reino do Norte, de um total de 20 reis, na era, então, do Reino Dividido, tendo reinado Israel durante 22 anos, no período de 874 a 853 a.C., após o reinado de Jeroboão I, de Nadab, de Baasa, de Elá, de Zinri, de Tibni e de Onri, seu pai. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor e casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal por influência de Jezabel, edificando um altar a este falso Deus em Samaria, sendo Acabe, então, um dos reis mais ímpios, ou por que não dizer, o mais ímpio e perverso de Israel. Na primeira carta dos Reis, capítulo 16, versículos 29 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 30º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mas mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. A desobediência a Deus foi uma constante nas ações pessoais e de governo do rei Acabe, especialmente, como nós já vimos, a adoração a ídolos, no caso Baal, de modo que trouxe grande mal à sua nação. Elias, o profeta, ao qual Acabe não dava ouvidos e o tinha como inimigo, falava em nome de Deus para Acabe e contrariava os desejos deste rei. E desta forma, ele profetizou para Acabe uma seca e a fome em Israel por causa da desobediência do rei Acabe. Na primeira carta dos reis, capítulo de número 17, versículo 1, diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Acabe era um estrategista militar e, pela misericórdia de Deus ao povo de Israel, Acabe por 2 vezes
derrotou Ben-Hadad, rei da Síria, que atacara Samaria, capital de Israel. Este registro está colocado na primeira carta dos Reis, capítulo de número 20, versículos 15 ao 22, e dos versículos 26 ao 34. Nabote recusou vender a sua vinha para Acabe, que ficava próximo ao palácio do rei. E por causa desta recusa, Jezabel tramou a morte de Nabote, com a cumplicidade do rei Acabe, para se apoderarem da vinha de Nabote. Neste episódio, na realidade, Jezabel tramou uma acusação a Nabote, através de duas testemunhas que falsamente profetizaram contra Nabote, e este foi morto. E assim Acabe se apoderou, com cumplicidade, se apoderou da vinha de Nabote. Elias, então, depois deste episódio, da morte de Nabote e da tomada de sua vinha, Elias, então, profetiza a morte de Acabe e de toda a descendência de Acabe, pelos malfeitos do rei contra o povo, contra os profetas de Deus e também contra Nabote. Na primeira carta dos Reis, capítulo de número 21, versículos 17 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta dos Reis, capítulo 21, versículo 17 ao 18. Ou melhor dizendo, 17 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste, para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Acabe, então, a partir dessa profecia de Elias, da sua morte, ele morre em batalha contra os sírios, após ser atingido por uma flecha. E ocorre o que fora, então, profetizado por Elias, a morte de Acabe. Isso está escrito na primeira carta dos Reis, capítulo de número 22, versículos 34 ao 40. Em seguida, nesta historicidade, porque aqui nós estamos relatando a historicidade do rei Acabe, de forma resumida, os filhos de Acabe são mortos por Jeú, o 11º rei de Israel, conforme profetizado pelo próprio Elias nesta passagem, aqui onde ele fala sobre exatamente também a morte da descendência, né? A exterminação de toda a descendência de Acabe. Isso está escrito na primeira carta dos Reis, capítulo 22, versículos 34 ao 40, que diz assim: Então um homem entesou o arco e, tirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro:
vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto ao mais, atos de Acabe e a tudo quanto fez, e a casa de Mafim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Portanto, essa aqui é a morte do rei Acabe, conforme profetizara Elias. Agora nós vamos ler a morte da descendência de Acabe, ou seja, dos filhos de Acabe, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 10, versículos 5 a 11, que diz assim: Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que é bem do que te parecer. Então lhe escreveu outra carta dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã às estas horas vinde a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles, a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 pessoas, e puseram as suas cabeças nos cestos e lá mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-a em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Portanto, 70 descendentes aqui de Acabe foram mortos pelo rei Esaú. Bom, de toda essa historicidade de Acabe, o que nós tiramos é que, nesse caso aí, dessa história, o que nós vemos é um homem que não tinha parte com o Senhor, um homem ganancioso, o rei Acabe era um homem ganancioso, invejoso, perseguidor, egoísta, assassino, deixou-se levar pelo poder, pela ostentação. Ele era amante das riquezas e que adorava falsos deuses e que vivia rodeado de falsos profetas. O rei Acabe, ele teve um fim trágico, porque existe uma lei espiritual que diz que você colhe o que você planta, e outra que diz que o ímpio não subsiste diante do Senhor. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 a 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tanto Acabe plantou o ódio e colheu o ódio. No Salmo de número 92, versículos 5 ao 8, diz assim
a palavra do Senhor. Salmo 92, 5 ao 8 diz: Quão grandes são as tuas obras, Senhor! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Passemos agora à historicidade de Jezabel, o item 2 da lição. Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, casou-se com o rei Acabe, como nós já lemos, e na palavra de Deus, e ela tinha total domínio sobre o rei, sobre 850 profetas de Baal, e fez o povo israelita adorar Baal. Jezabel, ela mandou matar os profetas de Deus e ameaçou o profeta Elias de morte por este ter matado os profetas de Baal à espada no Monte Carmelo. Na primeira carta dos Reis, capítulo 18, versículos 3 a 4, vai falar exatamente sobre este episódio onde ela matou os profetas de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4, diz assim: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. No capítulo 19, o primeiro livro de Reis, versículos 1 ao 4, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprovesse amanhã estas horas, ou a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, então, ele profetizou a morte de Jezabel, depois desse evento, e depois do que ele passou pelo deserto, dizendo que ela seria devorada pelos cães. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 23 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Portanto, aqui está exatamente esta profecia. No versículo 25 continua: Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então, portanto, aí a profecia da morte de Jezabel. Jezabel, então, morre conforme a profecia dada por Elias. E isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo de número 9, versículos 30 a 37, que diz o seguinte: Tendo Jeú
Chegada a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Portanto, aí o fim trágico de Jezabel. Nessa condição aí dessa história, né? Jezabel como mulher de Acabe, Elias profetizou a sua morte. Jezabel morreu conforme a profecia de Elias. O que nós podemos tirar, então, desta historicidade de Jezabel é que Jezabel fez muito mal a si mesma, ao seu marido, aos profetas de Deus, a um povo e a uma nação, levando a nação à incredulidade e à prática da idolatria, pecados que ferem a alma de Deus. Jezabel teve um fim muito trágico e constrangedor para um ser humano. Jezabel, melhor dizendo, é considerada nos escritos bíblicos a mulher mais perversa e que rejeitou a Deus em sua totalidade. No livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A verdade aqui, no Apocalipse, estava fazendo uma referência à igreja de Tiatira, que praticava os mesmos pecados de Jezabel. Mas aqui há um registro que Jezabel era uma mulher perversa e que rejeitou a Deus em sua totalidade. Neste sentido, nós vamos agora para o item 3 da lição, que fala sobre o ministério do profeta Elias. E quanto a este ministério, o que nós vamos falar é sobre os 4 milagres ocorridos, né, no ministério do profeta, ou os 4 milagres iniciais, que é o que está no escopo da lição de número 3. Houveram muitos mais milagres, mas nós vamos aqui relatar 4 destes, né? Elias, ele, cônscio de sua vocação e chamada para a restauração da fé e culto a Yahvé, ele se apresenta com intrepidez ao rei Acabe e prediz uma seca com intensa magnitude que traria 3 anos e 6 meses de escassez e fome àquele povo idólatra e desobediente ao Senhor. O nosso Deus, o eterno Yahvé, ele é apresentado a Acabe através dessa predição, da grande seca, como um Deus onipotente, cessou as chuvas, onisciente, 3 anos e meio de seca,
e onipresente. Todas as coisas estão contidas em Deus. Então o profeta Elias anuncia ao rei Acabe que existirá uma seca. Tiago, em sua carta, fala que esta seca durou 3 anos e 6 meses. E então o nosso Deus e eterno, chamado Yahvé, ele é apresentado a Acabe através dessa predição. E aí nós vamos ver então os 4 primeiros milagres do ministério de Elias. O primeiro foi essa confirmação da grande seca em Israel. E realmente ocorreu. A profecia de Elias confirma e fortalece como o profeta de Deus falou, ao ser estabelecida uma implacável seca, demonstrando então que Yahvé é o verdadeiro Deus da prosperidade, pois sem a chuva que ele dá ou retém, ou a chuva que ele dá ou retém, nada acontece. Os israelitas tinham sido seduzidos pela ideia de que Baal era quem dava fertilidade à terra. E Elias então mostra que somente Deus é o Deus da graça, da fertilidade e da prosperidade. Como eles acreditavam então que Baal dominava então, no caso, a chuva e a fertilidade da terra, então Elias profetiza isso a Acabe. E neste momento cessa então as chuvas por 3 anos e 6 meses e por conseguinte cessa também a produção da terra, aniquilando então essa suposta ação ou domínio de Baal sobre a chuva e sobre a fertilidade da terra. Este foi o primeiro milagre de Deus frente ao rei Acabe e aos idólatras, tá? Cessação da chuva e também a escassez, a fome, a não produção de alimentos da terra, porque não tinha água. No segundo momento, o Senhor, então, diz para Elias, Elias vai ter esta seca, agora você vai se retirar e vai, então, ser alimentado por corvos. E, nesse sentido, o que nós aprendemos disso daí, nessa passagem, essa passagem está na primeira carta, ou melhor dizendo, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, como nós já lemos no versículo 1, Elias faz essa profecia, a seca, ele diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo agora para Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao rio Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Elias retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Portanto, aqui, nesse sentido, o Senhor, logo após Elias profetizar a seca, então o Senhor manda Elias ir para o ribeiro de Querite. E lá ele receberia a água do ribeiro e o alimento, pão e carne, através de corvos que o Senhor iria mandar para alimentar Elias. Nesse sentido, o que a gente aprende neste episódio é que, primeiro, quais são as lições para nós com relação a este episódio? Primeiro, nós temos que ouvir a palavra de Deus e ser orientado por ela. O aparecimento do profeta Elias está condicionado à palavra de Deus, bem como todas as suas ações.
Elias não se movia fora da esfera da palavra de Deus. Tudo que Deus falava, ele obedecia. Então, nós temos que ter como segunda lição para isso, além de ouvir esta palavra, se preparar espiritualmente para a missão do restabelecimento do reino do Senhor. Isso faz parte de todo e qualquer cristão. Deus envia o profeta Elias para um lugar solitário, a fim de, num primeiro momento, salvar-lhe a vida. Pois Jezabel tinha começado uma campanha para exterminar os profetas do Senhor. E, num segundo momento, nesta fragilidade, Deus fortaleceu espiritualmente Elias para o restabelecimento da fé e culto a Yahvé, diante, então, do problema da seca. A terceira lição é que nós devemos viver sempre na dependência de Deus. Elias, ele precisava de pão e água para sobreviver. E Deus, fora da lógica, diz que ele será alimentado com uma comida santa, dada pelos corvos, considerados aves imundas para os israelitas, e beberia a água da torrente de Querite. Quantas vezes não somos abençoados pelo Senhor por a gente criar rumos ou muros teológicos? Quantas vezes? Observe aqui que Elias sabia que os corvos eram aves imundas, mas o Senhor resolveu escolher estas aves para alimentar. Elias não criou um muro teológico. Elias não questionou a Deus sobre essa ação dele, porque sabia que Deus sempre quer o bem de nós. Muitas vezes nós levantamos muros teológicos e não somos abençoados pelo Senhor, porque ficamos questionando a Deus. Outra lição, nós devemos sempre obedecer ao Senhor. Elias fez segundo tudo que o Senhor ordenou. Se seguirmos sempre a orientação do que está escrito na Bíblia, com absoluta certeza nós seremos abençoados. Não tem como. E devemos ter, por último lugar, desta lição, deste episódio de Elias, indo para o ribeiro de Querite, para ser alimentado pelos corvos, nós temos que ter confiança em Yahvé. Significa que Elias não estava imune às consequências impostas pela grande seca. E por isso, a fonte de água, a torrente de Querite, secou. E então, Elias teve sede, mas ele confiou em Yahvé. Sabia que Yahvé iria agora realizar uma nova ordem para preservar a sua vida. Então, deste fato, onde ele anuncia a seca, a grande seca em Israel, e logo após, Deus manda ele ir para o ribeiro de Querite, e lá ele teria a provisão de água, e a sua alimentação, pão e carne, seria dada pelos corvos. E nós temos aí 5 lições deste episódio para nós cristãos. Primeiro, devemos ouvir a palavra de Deus, recapitulando o que nós falamos. Se preparar espiritualmente para enfrentar as adversidades, a missão que Deus nos dá. Depender sempre de Deus. Obedecer incondicionalmente ao Senhor e confiar nele. Isso é, ter uma fé incondicional no Senhor. Como terceiro milagre, ainda no escopo da nossa lição, Elias, ele é alimentado pela viúva de Sarepta. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16, fala exatamente sobre o que foi que Deus fez quando o ribeiro de Querite secou, porque a seca em Israel era imensa. Era uma seca duradoura de 3 anos e 6 meses. Faltou água. E Elias, e agora? Esperou a orientação do Senhor. Vamos ler no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16, o seguinte. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher, viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta,
Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ele a buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. No contexto, então, deste acontecimento, entra a oração como princípio basilar para a concepção das maravilhas de Deus na vida dos seus servos. Elias, então, nesse sentido, melhor dizendo, Elias, ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu a Yahvé. Na realidade, a oração foi no sentido quando ele foi ressuscitar o filho da viúva. Mas ainda nessa condição da alimentação, na realidade, Elias continuou a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a confiar em Deus. E cresceu espiritualmente porque teve mais experiência com o Senhor. E com isso aconteceu. Tá? Porque também da parte da viúva houve isso. Houve o ouvir a palavra do homem de Deus, houve também o obedecer, a confiança dos dois, tanto de Elias como da parte dela. E fielmente eles foram atendidos pelo Senhor. Diz aqui a palavra que da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E ele, ela e o filho se alimentaram por muitos dias. Na sequência, aí foi que eu falei da questão da oração, que eu me antecipei. O que foi que aconteceu? O filho da viúva morre. Então, do versículo 17 até o versículo 24, diz assim, e aqui a gente vai encerrar a lição. Depois disto, este milagre, né, a multiplicação da farinha e do azeite, depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que o menino morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou um dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então agora sim, no contexto deste acontecimento, então entrou a oração de Elias, que é um princípio basilar de um cristão para a concepção das maravilhas de Deus na sua vida, na vida dos seus servos.
Elias orou. E o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Elias ganha a extrema confiança e solidez em seu ministério a partir deste grande milagre. Ele é reconhecido, então, como um homem de Deus pela viúva. E agora está pronto para afrontar e desafiar o rei Acabe, a rainha Jezabel e os profetas de Baal. Então, nestes 4 episódios da vida de Elias, o que Deus estava fazendo era uma preparação para o grande embate que ele teria na sequência, que nós vamos estudar na lição de número 4. A lição de número 4 vai falar sobre Elias e os profetas de Azira e Baal, ou de Aserá, melhor dizendo, e Baal. Então, foi uma grande preparação para este momento, para este enfrentamento. Tudo isso deu confiança, deu paz no coração, deu cada vez mais a convicção de que Elias deve ouvir e obedecer a palavra de Deus, e é assim a nossa vida espiritual, a nossa vida como cristão, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, depender de Deus, ter a confiança, a fé. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Não podemos substituir a verdadeira adoração e culto a Yahvé. Yahvé é o nome de Deus no hebraico, por nenhuma outra forma de manifestação espiritual. Não podemos deixar de contemplar a linha da eternidade em Jesus Cristo, abandonando premeditadamente a nossa fé. Os israelitas fizeram isso no governo de Acabe. Foram induzidos a adorarem Baal, abandonaram o Senhor. E o que fica de todo esse episódio, que nós lemos aqui na lição 2, recapitulando, é que, em primeiro lugar, devemos ouvir a palavra de Deus e ser orientado por ela no nosso dia a dia. Nós devemos nos preparar espiritualmente para a missão que Deus nos dá, de anunciar a palavra de Deus, de restabelecer o reino de Deus, do Senhor, em todo e qualquer lugar onde o império das trevas predomina. Nós devemos viver sempre na dependência de Deus, como Elias viveu nestes episódios que nós falamos. Devemos sempre obedecer ao Senhor como Elias obedeceu. E devemos, finalmente, confiar no Senhor, ter fé no nosso Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Deus do universo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.